Agora que você já sabe muito bem como é que funciona, né, essa parada da equação do segundo grau, a gente vai entrar na parte de função do segundo grau. Mas antes da gente estudar a função do segundo grau, eu tenho que te passar o seguinte. Antes da gente chegar nessa parte de função, eu acho pelo menos justo a gente poder dar uma olhadinha aqui com relação a um ponto que ficou faltando na última aula, que é o delta. Eu deixei para a última aula, basicamente, como foi muitas questões e tudo mais, acho que é melhor a gente só terminar nas questões, beleza. Agora a gente vai pegar o estudo discriminante e vai olhar toda a função do segundo grau, beleza? Lembrando que é uma análise, esse estudo da função do segundo grau vai ter só um tópico aqui que eu acho que não seja tão necessário assim para nível de Enem, mas para pessoas que vão fazer vestibulares paulistas ou vestibulares mais malucos, né, mais doidinhos, eu acho interessante, que é a parte de translação do gráfico, tá bom? Translação gráfica. Você vai ver que quando chegar essa parte eu vou falar, beleza? Eu vou dar esse aviso, mas bora lá. Estudo discriminante. O que a gente tem aqui para nós? O discriminante, também conhecido popularmente como delta, pode dizer informações preciosas acerca das raízes da função. O que são as raízes da função? Era esse aqui que a gente estava calculando, né? Basicamente, ó. Aqui a gente estava calculando isso aqui, ó. x1, x2, né? Aqui, ó. x1, x2, x1, x2. A gente estava calculando isso. Basicamente, o delta, ele vai nos dizer, basicamente, a respeito das raízes da função, tá bom? E aí, o que acontece? Como é que a gente faz essa análise a partir do delta? Se o delta ele for um valor positivo, ou seja, maior do que zero, serão duas raízes. Então vai ser tipo assim, x1 e x2, e com x1 diferente de x2, tá bom? Ou x' diferente de x duas linhas, tá bom? Beleza? Então, e duas raízes reais, ou seja, duas raízes que estão dentro da reta real. Isso aí você vai ver o seguinte, graficamente, quando a gente for falar de gráfico, você vai ver, mas só adiantando aqui, é uma função que a gente diz que ela é assim, ó. Basicamente, uma função clássica, né, do segundo grau, delta maior do que zero. E aqui, ó, lembrando que essa reta aqui, esse eixo x, a gente considera que ele é um eixo que contém os números reais. Basicamente, então aqui tem todos os números reais. Então se são duas raízes reais, os números estão aqui nessa reta. Essas raízes estão aqui nessa reta, beleza? E aí são duas raízes reais e olha só, distintas, beleza? Show de bola. Tranquilo. Quando o delta for igual a zero, olha o que vai acontecer. São duas raízes reais. Então, x1, só que x1 e x2 são iguais, tá bom? Então, quando o delta for zero, x1 e x2 são iguais. Inclusive, olha só que interessante, por quê? Basicamente é o seguinte, o que faz o delta ser diferente é isso daqui, ó, esse mais ou menos. Quando você soma mais ou menos aqui, porque tipo assim, por exemplo, x1 é o que? É menos b sobre 2, é menos b, 2a mais raiz de delta. E o x2 é sempre o quê? É menos b menos raiz de delta sobre 2a. Repara, se você tira esse mais ou menos raiz de delta, fica só menos b sobre 2a para os dois casos. Então, o delta, basicamente, a raiz de delta, esse mais ou menos raiz de delta, é o que faz ter duas raízes diferentes. Então, se isso daqui for positivo, você vai ter duas raízes diferentes. Mas se isso daqui for zero, se o delta for zero, raiz de zero é zero. E você vai anular esse termo aqui, vai ficar como sendo x é igual a menos b sobre 2a. E como são duas raízes, né, basicamente a gente pode considerar que seja só uma raiz, né, basicamente. Né, porque são duas raízes iguais, então seria só mais ou menos uma raiz, beleza? Enfim, o que seria isso aqui graficamente? Seria isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui botar pra vocês aqui. Não, acho que não vou. Rapaz. Consegui. O que seria essa aqui? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Esta bundinha aqui, ó, ela toca só em um ponto. Ou seja, porque só tem uma raiz, só vai tocar só em um ponto. Vamos supor que aqui é o ponto 1, beleza? Só em um ponto. E quando são duas e quando o delta for negativo, o delta é menor do que zero, a gente vai ter o seguinte, no delta menor do que zero, a gente tem que são duas raízes também, beleza? Então aqui, todos aqui, repara, são duas raízes, né? Só que esse delta igual a zero, as duas raízes são iguais. Aqui as raízes são diferentes. E aqui as raízes são complexas. Complexas é um conjunto numérico que ele está fora do conjunto dos reais. Então aqui a gente tem o conjunto dos complexos e o conjunto dos reais. Beleza? Então, conjuntos complexos, ele não contém números reais, porque ele contém números complexos. Da forma, tipo assim, z é igual a i
Não, A mais BI. Essa é a forma de número complexo. Mas isso aí a gente vê mais pra frente, tá bom? E aí, olha só que interessante. O gráfico da função, que seria uma função de números complexos. E aí, outra coisa interessante que eu gostaria de dizer pra você é o seguinte. Quando o delta for menor do que zero, quando você achar um delta menor do que zero, tipo assim, o delta deu menos 2. Cara, não tem como você prosseguir a sua conta. Não tem como você descobrir o valor correto, tá bom? Então não se preocupe, não esquente sua cabeça, porque não tem como você prosseguir a partir daí. Beleza? Achou delta menor, achou delta negativo? Cara, vai ser uma raiz complexa, você não pode resolver em números reais. Se a questão te pedir para resolver em números reais, não tem como resolver, tá bom? Então não se preocupe com relação a isso. Mas olha só, o que acontece aqui é o seguinte, vamos pegar essa parábola. Repara bem, essa reta do eixo X aqui, ela contém apenas números reais, beleza? Beleza, Lucas. Mas, tipo assim, isso aqui eu tô falando que vai dar duas raízes complexas, né? Então vai ter dois números complexos. Então como é que... onde é que essa reta aqui tocaria aqui no eixo X? Só tem números complexos? Se essa reta aqui do eixo X só tem números reais e, bom, as raízes são complexas, né? Basicamente ela não toca. Então ela não vai tocar. Ela vai ficar aqui, ó. Ela não toca no eixo X porque aqui, sei lá, são números complexos, né? Basicamente. Enfim, é isso, tá bom? Show de bola? Beleza, bora lá. Então, agora partindo um exemplo para vocês, é o seguinte, com base nas equações abaixo, classifique o determinante de cada uma delas. E classificar o determinante é muito fácil, né, pô? É só a gente calcular o determinante e ver se ele é maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero, tá bom? Como é que calcula o determinante mesmo, Lucas? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Bora aqui para esse daqui, ó. Quem que é o A? O A é 1, o B, aqui ó, menos 7, multiplica o X, e o C, 12. Então B ao quadrado, então menos 7 ao quadrado, isso aqui dá 49, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 12. Isso aqui vai dar 48, menos 49 vai dar 1. Então, delta vai dar 1. Delta positivo, delta maior do que zero, são duas raízes, então, que vão ser reais e distintas, tá bom? Vão ser duas raízes reais distintas. Show de bola. Só uma coisa, um adendo aqui, tá? Eu vou fazer a letra A e a letra B. Quando chegar a letra C, D, E e F, você pega e faz sozinho aí pra você tentar resolver também, tá bom? E aí depois você despausa o vídeo e tenta... Você vai despausar o vídeo e vai... Como eu posso dizer? Você despausa o vídeo, tá bom? E aí vê a resolução, tá bom? Beleza, bora lá. Quem que é o A aqui? O A é o menos 6. Quem que é o B? O B, ele é quem? O B é zero, porque não tem o termo aqui que multiplica o X. Então B é zero e o C vale 8. Beleza, então B vale zero, então zero ao quadrado. Menos 4 vezes menos 6, que é o A, vezes 8. Show de bola. Zero menos 4 vezes 6 vai dar mais 24. 24 vezes 8, não vou fazer essa conta aqui não, porque vai ficar 0 mais 24 vezes 8. Independente do valor que dê 24 vezes 8, quando for somar com 0, vai dar um valor positivo, tá bom? Então o delta vai ser maior do que 0, vai ser positivo. São duas raízes também, que são distintas, tá bom? Bora aqui. Quem que é o A? 1, o B, menos 4, multiplica o X, e o C é 7, tá bom? B, vamos fazer aqui, ó, B ao quadrado, menos 4 ao quadrado, dá 16, menos A, ó, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 7. Então, 4 vezes 7 dá quanto mesmo? 4 vezes 7 vai dar 28. Então, vai dar menos 28. Então, o delta aqui, ele vai dar menos 12. Menos 12, é isso aí, menos 12. Então, é um delta negativo, que admite o quê? Admite raízes complexas. Beleza? Tá bom. Duas raízes complexas. Show de bola. Bora lá. Quem que é o A? Menos 12. Quem que é o B? É 8. Quem que é o C? É menos 6. Show de bola. B ao quadrado, então 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 12, vezes o C, que é menos 6. Cara, eu não preciso nem fazer essa conta aqui direito, tá bom? Sabe por quê? Basicamente isso aqui, 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4 vezes menos 12, isso aqui vai dar mais 48. Eu vou ter mais 48 vezes menos 6. Basicamente eu vou ter 64 mais 48 vezes menos 6. 48 vezes menos 6 vai dar um valor negativo. E como basicamente 48 e 64 estão muito próximos, o que acontece? O 48 ele ainda vai ser multiplicado por 6. No caso por menos 6, né? Vai ficar então menos um valor ali. Beleza. 48 vezes 6, eu te garanto, vai dar um número muito maior do que 64. Então, o que vai acontecer é o seguinte. 64 menos um número muito maior do que 64 vai dar um número negativo. Então, vai dar um delta menor do que zero. Então, são duas raízes complexas. Show de bola. Bora lá. Letra E. X ao quadrado menos 5x igual a zero. O A vale 1,
O B vale menos 5 e o C ele vale exatamente 0. Não aparece aqui o C, então beleza. Bora lá. O delta é o quê? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes C que é 0. Então, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 0. Então, isso aqui vai zerar, tá bom? E o delta vai ser igual a 25. Show de bola? Beleza. Então, delta igual a 25. Delta positivo. Então, vai ser duas raízes reais. Duas raízes reais distintas. Show de bola? Beleza. É a letra F agora. Tá. O A vale menos 1. O B é 13 e o C é 42. Bora lá. B ao quadrado dá 13 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 do A vezes 42 aqui. Tá. 13 ao quadrado vai dar 169. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4 vezes 42. Não vou fazer essa conta aqui não, porque olha só. 169 mais 4 vezes 42. 4 vezes 42 vai dar quanto? Vai dar 8. Vai dar 168. Então vai dar 168 mais 169. Cara, olha só que interessante. 169 mais 168, eu não vou nem fazer a conta, mas basicamente vai dar um valor positivo. Ou seja, vai dar um delta positivo, então são duas raízes também reais diferentes. Beleza? Show de bola? É isso aqui para a aula de hoje, só para a gente finalizar o estudo dos discriminantes. E aí a gente volta na próxima aula vendo a parte de função quadrática. Beleza?